algumas coisas são bem semelhantes. Primeira, é os mesmos personagens. Segunda, é as mesmas práticas ou o mesmo hábito que eles tinham. Terceiro, é a mesma localização, o mesmo ambiente, o mesmo local. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, eles estão no lago de Genezaré e eles vão pescar e não apanham nada. Jesus vai dar uma mesma ordem para lançar a rede para o lado direito, e assim eles vão fazer e vão vir com a rede cheia de peixe. Só que quando eles voltam, passos, alegre de ver a glória de Deus ser manifesta, Jesus ele vai mudar o ministério, mudar a profissão de Pedro e vai dizer para ele que ele não vai mais ser pescador de peixe, e ele vai ser pescador de homens. É interessante nós parar para pensar aqui que toda mudança, de imediato, ela causa em nós espanto. Porque na profissão de Pedro ele pesca o que é vivo e depois vem a morrer. Agora Jesus está chamando a Pedro para pescar o que está morto, para que ele venha voltar a reviver. Então Pedro, quando pesca um peixe, o peixe está vivo, e quando sai da água, ele vem a morrer. Quando Jesus diz para Pedro, tu vais ser pescador de homem, Jesus está dizendo para Pedro o seguinte: você vai pescar o que está morto e vai passar a ter vida. É como Ezequiel no vale de ossos secos. A gente sabe que aquilo é escatológico, a gente sabe que aquilo tem a ver com o livro de Apocalipse, que é profético, mas a gente também sabemos que aquilo ali se trata da nação de Israel. E quando Deus manda Ezequiel, e Ezequiel ele vai entrar no vale e vai rodear o vale, o texto vai dizer que Ezequiel começa a rodear em volta, e ele começa a passear em volta, e ele percebe que os ossos estão muito secos. Por que Deus leva Ezequiel ao redor, por fora? Porque se Ezequiel andasse no meio, Ezequiel quebraria os ossos que estavam secos. Então Deus vai fazer ele andar ao redor, para ele observar o estado que se encontrava a nação de Israel. Só que Deus não vai mandar Ezequiel profetizar para quem está vivo. Ezequiel vai profetizar para quem está morto. Porque o texto vai dizer que ele começa profetizando carne, nervos, e ele vai dizer: entra nesses ossos, ó Espírito, e volte a reviver. Ezequiel está profetizando para um povo que já tinha perdido a vida. Quando Deus chama Pedro, Deus vai mudar a ocupação, Deus vai mudar aquilo que Pedro sabe fazer. Você está acostumado a pegar o que está vivo e em seguida ele morre. Mas agora eu vou te ensinar a pescar o que está morto e ele vai passar a ter vida, e vida com abundância. Pedro, ele tem uma experiência com Deus, ele confia em Deus e ele larga tudo e o segue. E quando ele larga tudo e ele segue ao Senhor, a Bíblia diz que aquilo que já estava escrito por Deus vai começar a desenrolar na história e no ministério de Jesus. Jesus vai precisar ir para a cruz, Jesus vai precisar morrer,
e ao terceiro dia ele vai matar a morte. Como assim, pastor? Ele vai matar a morte. A morte não vai tirar a vida dele. Ele vai decretar a falência da morte. Só que nesse período, desses 3 dias até a ressurreição, Pedro, ele, no decorrer, ele diz que por causa de Cristo, ele iria até a morte, ele morreria no lugar de Cristo. E Jesus, conhecendo Pedro, Jesus diz: antes do galo cantar 3 vezes, tu vai me negar. E quando o galo canta, Pedro lembra do que Jesus falou, e Pedro fica constrangido, envergonhado, porque ele diz que iria até as últimas por Jesus. Ele vai negar Jesus dizendo que não conhece, alguém vai dizer se é um deles, e Pedro vai ficar entristecido, cabisbaixo. Jesus ressuscita, as mulheres vão ao sepulcro, vai levar especiarias, achando que vai passar no corpo dele, a pedra está removida, o anjo diz: porque procura entre os mortos aquele que já está vivo, e vai mandar as mulheres anunciar aos discípulos o que havia acontecido. Ele vai se apresentar a outros discípulos e começa a se espalhar que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo. E Pedro pega o seu barco e volta para o mesmo lado, volta para a mesma profissão, volta para o mesmo lugar, tem a mesma experiência da primeira vez, pesca e não apanha. Não sei se os discípulos não reconheceram, porque ainda o dia não estava claro, ou porque os seus olhos ainda estavam fechados espiritualmente. Mas quando Jesus está na praia, e a Bíblia diz que Jesus está com a brasa acesa e que Jesus tem peixe, Jesus pergunta para eles se eles haviam apanhado alguma coisa. E eles respondem que não apanharam nada. Mas eles não têm certeza se é Jesus que está na praia. E aí Jesus diz para Pedro assim: volte ao mar, volte no mesmo lugar, só que jogue a rede do lado direito. E aí ele lembra de que quando Cristo disse que faria ele pescador de homens, foi após jogar a rede no mesmo mar, no mesmo local e na mesma direção. Ou seja, Deus dá a ele a mesma receita. Deus está trazendo a memória de Pedro, porque Pedro, ele negou. Pedro, ele disse que não conhecia Cristo, e agora Cristo permite e deixa ele voltar a pescar no mesmo local, na mesma situação, para que Cristo realize na vida de Pedro o mesmo milagre, para que ele entenda que foi após aquele milagre que ele atendeu o chamado de Cristo, e que Cristo tirou da vida dele a profissão de pescador e colocou ele como um ganhador de almas. Então agora ele vai voltar para o lago, vai lançar a rede, e eles estão querendo dizer: quem é esse homem que está mandando? Eles ainda não têm certeza que é Jesus, mas quando eles lançam a rede e que de novo ela volta cheia de peixe, eles entendem aquilo que as mulheres tinham dito, que ele havia ressuscitado, e dentro de Pedro ele já começa a receber uma mensagem da parte de Deus. Deus estava dizendo para Pedro: eu permiti você voltar ao mesmo lago, eu permiti você ter a mesma frustração, mas eu permiti de novo eu chegar
lançam a rede e ela vem cheia de peixe. E eles vêm espantados novamente. Olha como que Jesus é maravilhoso. Quando eles chegam na praia, Jesus dá a eles o que comer. É bem verdade que as coisas espirituais, elas são muito mais importantes do que as coisas materiais. O próprio Jesus diz: buscai primeiramente o reino do céu, a sua justiça e as demais coisas lhe seriam acrescentadas. Mas por que Jesus vai dar pão a eles? Se as coisas espirituais são mais importantes do que a material. Porque a nossa vida material, ela influencia na vida espiritual. Quando Jesus vê Elias cansado e pedindo a morte, e Deus envia o seu anjo, e Elias não parou debaixo do pé de zimbro à toa. Alguns sábios vão dizer que ele para ali porque aquela árvore era uma árvore propícia para ter bastante escorpião, então ele dorme debaixo dela, porque ele não quer tirar a sua própria vida, mas com aquela coisa: eu quero morrer, então estando debaixo dela, quem sabe algum escorpião que está dentro desta árvore me pica, e eu morro e acabo com o meu ministério. Verdade. Deus não vem trazendo uma mensagem para o lado espiritual de Elias. Ele vem primeiro dando pão. Verdade. E primeiro dando água. Porque Elias está debilitado fisicamente. Ele está cansado. E a nossa vida material, o nosso físico, ele influencia no nosso espiritual. Observe que quando você está muito cansado para você orar, parece que você não consegue a mesma concentração, a mesma intimidade. Por quê? Você está cansado. Observe que quando você está muito entristecido ou abatido, você também não consegue de alguma forma, aleluias, ter um relacionamento ou conversar com Deus da forma que você queria conversar, porque o teu físico está esgotado, o seu físico está no seu limite. E Deus, sabendo que eles passaram a noite inteira apanhando e não pegaram nada, Jesus não vai começar a falar no espiritual de Pedro, mesmo sabendo que Pedro ainda se sente inútil por ter negado. Jesus sabe que eles estão cansados e famintos, então Jesus tem pão para eles e Jesus tem brasa para eles. Por que brasa acesa? Porque eles pescaram a noite inteira, eles estão molhados, eles estão com frio. Então Jesus acende um braseiro para dizer para eles assim: ele se achega aqui perto para aquecer os vossos corpos. Aleluia, se venha comer do pão e do peixe para renovar as vossas energias, o vosso vigor, o vosso físico. É nessa noite eu já quero abrir um parênteses aqui dizendo: Jesus vai começar a te visitar, mas hoje é pelo físico, é pela tua estrutura, diz o Senhor dos Exércitos. Ele vai cuidar de você primeiro hoje, na sua estrutura. Eu creio. Aleluia. Só que Jesus está calado. Os discípulos também estão calados. Jesus pega o pão, eles pegam tudo que pescou. Dentro deles, eles estão contagiados com aquilo que viram. E aí Jesus vai se direcionar a Pedro. E Jesus vai perguntar para Pedro: tu me ama mais do que eles? E Jesus vai usar 3 vezes a pergunta. A primeira, Jesus vai fazer direcionada ao que Pedro disse que ia fazer lá atrás e não fez. Porque Pedro disse que por Jesus ele entregaria a sua própria vida. Então Jesus agora está dizendo para Pedro: você me ama mais do que os obreiros que aqui estão, dos que estavam com você na pescaria? Ou seja, você me ama acima
deles, porque Pedro tinha colocado que iria por Jesus e que amava Jesus acima de todas as coisas. E Pedro vai responder que ama Jesus. Jesus vai fazer outra pergunta para Pedro. E agora Jesus não vai dizer se ele amava Jesus acima de tudo. Jesus vai fazer outra pergunta. Se ele amava a Jesus. E Pedro diz que amava. E agora Jesus vai repetir a mesma pergunta. Qual pergunta? Se Pedro continua amando Jesus. Como que Jesus faz essa terceira pergunta? Jesus diz para Pedro: se tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Jesus só entrega o rebanho dele na mão de quem ama ele acima de qualquer coisa. Glória a Deus. Quando Jesus diz para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, Jesus está dizendo assim: só pode apacentar minhas ovelhas quem me ama de verdade. Glória a Jesus. Aleluia. Pedro talvez está achando que o seu ministério não teria mais solução. E Jesus está falando para Pedro de novo: eu vou trocar agora as ferramentas das tuas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está dizendo: para pescar você usa vara ou rede, para apacentar você precisa usar cajado. Jesus está dizendo para Pedro: mais uma vez eu estou te dizendo para você apacentar as minhas ovelhas, mas ovelha não se apacenta com rede, ovelha se apacenta com cajado. É Deus dizendo para Pedro novamente: eu vou mudar novamente as ferramentas das tuas mãos. Eu já mudei, você já não pesca mais peixe, é homens, mas já que você insiste ainda usar a rede, hoje eu tiro rede e hoje eu coloco cajado nas tuas mãos. Apacenta as minhas ovelhas. Deus está dizendo para Pedro que ele o escolheu e que ele confia na mão de Pedro as tuas ovelhas. É noite de restauração neste lugar. E é noite de Deus mudar as ferramentas que você tem trabalhado. E Deus vai mudar as ferramentas que você tem trabalhado. Não é porque essas ferramentas elas não são, aleluia, pura, legítima, não. Deus vai mudar essas ferramentas que você está trabalhando por causa do propósito que Ele tem, por causa da maneira que Ele tem. Nessa noite Deus vai começar a mudar, aleluia, a sua forma, aleluia, a sua maneira, aleluia. Deus vai começar a mudar, aleluia, aquilo que Ele colocou nas tuas mãos, não porque você merece, porque é que Ele vai colocar nas tuas mãos. Você não pode usar mais rede. O que Ele vai colocar nas tuas mãos não é
de começar a liderar. Porque você precisa entender que para liderar aquilo que Jesus ama, precisa amar primeiro Jesus. Verdade, Senhor. Aleluia. Jesus não entrega nada que é precioso dele para nós se nós não amarmos Ele. Aleluia. E bem verdade é. E muitas das vezes a gente amamos muito mais o cargo do que aquilo que faz parte do cargo que eu lidero. Haverá mudança. Glória a Deus. Tem ministérios aqui nesta noite. Aleluia. Haverá mudanças de ferramentas nessa noite neste lugar. Não é que a ferramenta que você está usando não é adequada, não é isso. Não é que a ferramenta que você vem usando, ela não é própria, não é isso. É porque Deus vai mudar a posição que vai te colocar. Deus vai mudar, aleluia, o degrau que Ele quer te pôr. E o degrau que você vai exercer, aleluia, essa função que Deus vai te colocar, não pode ser exercida com as ferramentas que você usava antes. Para pescar peixe tem que usar isca e rede. Para apresentar ovelha é outro tipo de abordagem de ferramenta. Então toda vez que Deus começa a colocar nós no cumprimento da sua promessa, Deus começa a mudar a gente para aquilo que precisa ser mudado. Deus nos começa a nos preparar para aquilo. Deus nos começa a trabalhar dentro de nós. E isso é algo que nos traz inquietação. Isso é algo que nos traz preocupação. Porque por mais que nós dizemos que dependemos de Deus, por mais que nós dizemos que nós confiamos no Senhor, a gente só age no campo naquilo que a gente sente que tem habilidade para agir. E quando Deus muda a nossa ferramenta e dá uma ferramenta nova, a gente ainda fica querendo usar a velha. Porque a nova é de outra forma e a gente é alguém que pega o hábito muito rápido daquilo que Deus nos dá. A gente descobre um caminho, né? Esses dias estava até a pastora conversando comigo e você pode perceber isso, irmão. Isso é bem interessante. Não é uma crítica não se você tem esse hábito, porque às vezes até eu tenho e passa desapercebido. Você percebeu que tem pessoas que quando conversa com você, conversa de um jeito, mas é pegar o microfone para orar ou saudar a igreja, a sua voz muda, o seu estilo muda? Já percebeu? Não é o jeito dele se comportar conversando, mas esse é o jeito dele quando ele está com o microfone em mãos. Por quê? Porque ele descobriu um estilo. Ele se sente confortável com aquele jeito. É a maneira dele expressar, é a maneira dele se posicionar. Ele tem confiança nesse posicionamento. E isso é complicado. Porque você vai querer voltar a usar aquilo que você estava confortável a usar, e Deus não vai permitir você mais conseguir usar. E se você insistir, você não terá sucesso naquilo. Eu vejo alguém dizendo para Davi assim: você é menino, o gigante é forte. Você vai ao encontro dele, porque Davi diz: a ferramenta que eu tenho é uma funda.
sua ferramenta na mão. Pega a armadura do rei Saul e vai com ela. E Davi quer ir com a de Saul. E ele não vai conseguir nem andar. Ele diz, eu não consigo me movimentar, eu não consigo me mexer com essa armadura. E ele sai. Porque ainda que alguém olhava e dizia, com essa funda não terá sucesso, Davi disse, foi a funda que Deus colocou nas minhas mãos. E é com a funda que eu tenho que trabalhar para ter vitória. E é duro de aceitar isso. Porque a gente resiste. Porque a gente quer ter um ministério, a gente quer ter as ferramentas que a gente se sente confortável, na área que a gente se sente seguro. É muito difícil. Eu não sei se você já passou por alguma mudança no seu ministério. Eu não sei se você já passou por essa questão, mas eu já passei. E é difícil, porque a gente recorre e a gente não quer aceitar. Hoje eu prego bem diferente de quando eu comecei a pregar. Eu pregava 1 hora igual um narrador de futebol, sem faltar fôlego, sem faltar ânimo. Eu pregava 1 hora e não tinha um lugar que eu não ia, que eu não via a igreja explodir e que eu não saía com a camiseta e o paletó colado nas costas, de tanto que molhava e que suava. O dia que Deus disse assim para mim, vou mudar o teu ministério, vou mudar a tua forma de pregar, que eu cheguei no culto para pregar, que eu peguei o microfone, que eu tentei fazer como eu fazia, que eu tentei ser como era, e eu fiquei igual um hamster numa rodinha, e o negócio não ia, e o negócio não fluía, e aí eu parei e disse, Senhor, eis-me aqui, não usa como eu acho que eu tenho que ser usado, mas me usa da forma que o Senhor quer me usar. Aleluia, as coisas mudaram, a maneira foi outra. Aleluia, algum olharam e disseram, ele parece que perdeu o fôlego, a pegada. Outros olharam e disseram, ele está mais gostoso de te ouvir, porque antes não se ouvia, não se entendia, era mais barulho do que conteúdo. Mas uma coisa é essa, a gente fica confuso. Como será agora? É algo desconhecido. Mas é o melhor de Deus para o seu ministério. Aleluia. Aleluia. É o melhor de Deus para a sua vida. Aleluia. Você vai apacentar, filho. E a ferramenta tem que ser trocada. Para trabalhar com peixe, rede. Mas rede não dá para trabalhar com ovelha. Precisa de cajado. Ovelha não come isca. Você vai aprender a levar a ovelha ao pasto para comer grama. Você vai aprender que ovelha não toma água em qualquer lugar, tem que ser em águas. Você está acostumado a andar em águas turbulentas, Pedro. Você está acostumado a estar no barco em alto mar e as águas estão turbulentas, mas você vai ter que aprender a andar em águas tranquilas. Porque senão o povo não te segue. Porque senão o povo não te acompanha. A ovelha não anda em lugar bravio. A ovelha anda em águas tranquilas. É noite de Deus restaurar a sua vida neste momento. Glória. É noite de ferramentas ser mudadas. É noite de ministério ser mudado neste lugar. Você trabalhou até aqui com as ferramentas que Ele te deu, mas nessa noite Ele está dizendo, é noite de ferramentas novas. Ele está dizendo, é noite de um novo tempo para o seu chamado. Ele está dizendo, é noite de
você ter firmeza espiritual. É noite de você ter firmeza no que você fala. Porque você diz, Pedro, que vai por mim até a morte e não vai. Mas hoje eu te restauro. Aleluia. E daqui para frente você vai passar aí. Você confiava em si mesmo. Você batia no peito dizendo, por ti eu morro. E negou e voltou atrás. Mas a partir de hoje, quando eu te restaurar e trocar as ferramentas, haverá na tua boca sim, sim ou não, não. Você vai entender o que é o chamado. Você vai entender qual é a obra que eu tenho. Você vai entender qual é o propósito. E surgirão batalhas e lutas, mas você não negará como você negou. Porque Deus o restaurou. Eu não vou mais adiante. Eu vou ficar no que Deus colocou no meu coração.